Meus queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2. Nós estamos estudando sobre a doutrina do pacto e nesse momento nós vamos analisar as 3 últimas sessões a partir desse texto bíblico, tá bom? Colossenses capítulo de número 2. Eu farei a leitura, irmãos, do verso número 16 até o verso número 23. Colossenses 2, 16 a 23. Abriram? Lembre que nós estamos estudando o capítulo da confissão que diz respeito à doutrina do pacto, tá bom? Do pacto de Deus com os homens. Vimos as 3 primeiras sessões que vão trazer a definição da relação de Deus com o seu povo, como que se deu. E também, logicamente, tratando da relação de Deus com a humanidade criada. Naquela oportunidade nós vimos 3 pactos, não é? Pacto das obras, feito com toda a humanidade em Adão, o pacto da graça, feito com Deus e os eleitos, o pacto da redenção, que foi feito com Deus e o seu Filho, para então propiciar para o pacto da graça, e hoje nós vamos falar sobre a dispensação desse pacto, como é que ele se deu ao longo da história da revelação, tá bom? Então vamos falar sobre isso hoje, englobando aí, portanto, as sessões 4, 5 e 6 deste capítulo, ok? Para iniciarmos, nós vamos ler esse texto de Colossenses capítulo 2, porque eu creio que está perfeitamente ajustado ao que nós queremos falar aqui hoje, sobretudo a título de introdução ao assunto, tá bom? Então, antes de lermos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo o favor do Senhor sobre a nossa vida. Graças te rendemos, ó Deus, pela bênção de nos reunir em teu nome, ao redor da tua palavra, desejando ouvir a tua voz, aprender do Senhor, para que possamos viver para o Senhor. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito, desvenda, ó Deus, os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Isto rogamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Meus irmãos, eu imagino que na sua jornada cristã, você já deve ter ouvido falas do tipo: olha, nós precisamos fazer um voto ao Senhor e nos vestir de tal modo, ou nos abster de tal refeição, ou fazer uma viagem para tal lugar, Terra Santa, e somente lá, tendo a experiência do batismo naquelas águas, então você vai experimentar algo realmente diferente para a sua vida. Ou quem sabe outras pessoas que dizem: olha, a partir de hoje eu vou ter tal e tal postura, porque com isto eu vou cumprir a vontade de Deus, e então me consagrar melhor
para alcançar alguma bênção do Senhor. Estas falas, irmãos, elas parecem ser muito piedosas, e aqui eu não estou julgando a sinceridade em que tais pessoas dizem isso, com que tais pessoas dizem isso. Mas quando nós olhamos para a doutrina do pacto e a forma como Deus se revelou, e isso registrado na Escritura, para o seu povo, nós percebemos que à medida que nos distanciamos do pacto das obras, portanto no Éden, e nos aproximamos de Cristo Jesus, mais e mais essas cerimônias deixam de ser observadas e necessárias. Por quê? Porque na dispensação, na forma como Deus administra o seu relacionamento com o seu povo, a simplicidade do Evangelho avulta diante da complexidade daquelas obras de outrora, também estabelecidas por Deus, muitas delas. Por exemplo, se você fosse num culto no Antigo Testamento, certamente você teria que entrar aqui com um animal nas mãos, ou alguma oferta não cruenta. Você veria o sacerdote tomando esse animal, pondo a cabeça sobre as mãos dele e o imolando, e o sangue certamente seria aspergido sobre o altar e sobre você, mas você não sai daqui ensanguentado, pelo menos não até hoje, não é? E nem há de sair. Talvez você tivesse que ver aqui o seu pastor vestido com uma veste típica, uma mitra, um manto de linho, borlas nas suas vestes, os filactérios, a cinta aqui com as pedras incrustadas, cada uma delas representando uma tribo, e escrito santidade ao Senhor. Também você não vê isto. Estou de calça, camisa manga longa, sapato, não tem essa roupa. Por que isso? O que aconteceu? Que essas coisas não são mais necessárias hoje, e a gente não está pecando quando faz assim? É exatamente por conta da administração do pacto, da forma como Deus se relaciona com o seu povo. Não há mais as exigências de outrora. E quando o apóstolo Paulo então trata disso nesse texto, nessa epístola que ele escreve aos Colossenses, onde aqui você tem a ênfase sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo e a importância dela, um dos aspectos que Paulo combate é exatamente esse ritualismo que não tem mais sentido. Como nós vimos, por favor, volte seus olhos aí para o verso 16 mais uma vez, e ele escreveu: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido o quê? Sombras. Havia um lugar para isto, mas eram sombras do que haveria de vir, a verdadeira imagem. Então, eu acho que isso aqui nos ajuda. Por exemplo, se a gente estivesse aqui no sol, aqui em Teresina, né, na rua, e você estivesse na rua e o sol incidisse sobre você, a luz dele, e refletisse a sua sombra. Sua sombra é você? Necessariamente não, né? É a sua sombra. Mas quando você chega, não há mais razão da sombra, porque você chegou. Sua sombra não pode ser mais importante do que você. Então, aquelas coisas no passado, elas eram o quê? Sombras daquele que haveria de vir, pois todas aquelas coisas postas apontavam para um só, que era quem? Cristo Jesus. Então, quando a realidade chega, não há mais necessidade de quê? De sombra. Por isso que eu não preciso mais me vestir como um sacerdote. Por isso que você não precisa trazer mais um animal aqui para ser sacrificado. Por isso que você não precisa mais trazer uma oferta cruenta ou não cruenta. Por isso que você não precisa mais observar dia de festas, não é? Tabernáculo, primícias. Não precisa, porque tudo isso era o quê? Sombras. E aí Paulo, o apóstolo, diz isso. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é quem? É Cristo. E o pior, irmãos, é que quando algumas pessoas não observavam isto, elas eram julgadas por serem menos piedosas. Aí Paulo diz: olha, a observação dessas coisas não traz verdadeira piedade. Por isso que ele diz, no verso 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria,
como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, ou seja, rigor, legalismo, tem que fazer. Todavia não tem valor algum contra o quê? Contra a sensualidade. Então, é importante que você entenda esse assunto, porque ele é atual. É uma coisa que nós lidamos ainda hoje. E muitas vezes a gente não tem resposta para isso, porque está na Bíblia. Mas nós precisamos entender que foi um processo, onde as sombras do passado foram substituídas pela realidade de Cristo, habitando encarnado entre nós, morto, mas ressurreto dentre os mortos. Então, depois que Cristo veio, não há mais necessidade de sombras. Aí, quando você vai para a confissão de fé, e aqui eu queria que você abrisse aí na seção 4 deste capítulo, sobre o pacto de Deus com os homens, nós temos assim o texto: este pacto da graça é frequentemente apresentado. Lembra que eu falei do pacto da graça, que é o pacto de Deus com os seus eleitos, tá bom? Esse pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento. Então, aliança, pacto, testamento são sinônimos dentro do corpo escriturístico. Então, você lê a aliança de Deus com os homens, ou testamento de Deus com os homens, ou pacto de Deus com os homens, são palavras intercambiáveis nesse sentido. Então, essa aliança, conforme apresentada nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, é a perdurável herança com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Então ele está dizendo o seguinte: quando Cristo veio e entrou em relação pactual conosco, e ele derramou o seu sangue por isso, sendo ele mesmo o testador, não é? Isso faz com que nós entendamos que a aliança que ele estabeleceu conosco é uma herança durável, eternamente durável, e que ele transmite a nós, pelos seus méritos, tudo que nós necessitamos para viver em harmonia com o Senhor, em paz com Deus. Aí a Bíblia olha para isso e diz: olha, Cristo fez, ou foi o mediador desse pacto, dessa aliança. Ele foi o testador. Por quê? Porque ele derramou o seu sangue para salvar o seu povo. A palavra de Deus nos mostra isso em Hebreus capítulo 9, agora eu queria que você fosse para outro texto. Hebreus capítulo 9, quando o escritor aos Hebreus versa sobre isso, a partir do verso 15, nós podemos lá ver o seguinte: Hebreus capítulo 9, verso 15, vou ler do 15 ao 17, diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Quem é o mediador? Quem é o mediador? Quem é? Cristo. Onde você pode provar isso na Bíblia? Será que tem alguma afirmação na Bíblia que diz que Cristo é o mediador? Temos sim, vamos lá. Marque aí sua Bíbliazinha, por favor, e abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Abriu? Qual foi minha pergunta? Hebreus está dizendo que ele é o mediador da nova aliança. Eu pergunto: quem é esse mediador? Vocês me responderam: o mediador é Cristo. Aí eu perguntei: tem na Bíblia prova disso? Sim. Onde? 1 Timóteo 2,5. Agora leiam juntos aí o que é dito. Porquanto agora o 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos. Então, quem é o nosso mediador da aliança? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, voltando para Hebreus: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Então ele está dizendo o seguinte: olha, naquela época, quando o sacerdote ia oficiar, então ele matava o animal e aspergia o sangue sobre o propiciatório.
ok? Esse sangue deste animal era aquele que apontava, era a sombra daquele que haveria de vir derramar o seu sangue para salvar o seu povo, o mediador da nova aliança, que era quem? Jesus Cristo. A pergunta é: se Cristo já veio e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, há necessidade de hoje, no culto a Deus, eu matar outro animal? Por que não? Porque o sangue já foi derramado. Mas quando você vai numa igreja católica e vê uma missa, a missa é a representação da morte de Cristo de novo. A cada missa Cristo está morrendo. E aí, o que é que você me diz agora? Matando de novo? E de novo? E de novo? E de novo? Pastor, mas quando aqui é ministrada a ceia, Cristo não está morrendo de novo? Não, está morrendo. Por que não? Porque a própria instituição da ceia é em memória de mim. Em memória não é fazer de novo, é trazer à lembrança aquilo que eu já fiz uma só vez e de uma vez por todas. Então eu não estou matando Cristo de novo. É diferente, totalmente diferente. Então, este sangue que era derramado lá na antiga aliança, e era mesmo, por ordenação divina, não há mais a necessidade, porque ele era uma sombra daquilo que viria posteriormente, a realidade. Quem é a realidade? Cristo Jesus. Ficou claro, irmãos? Tranquilo? Voltemos então para Hebreus, por favor. Naquela oportunidade em que isto acontecia, diz assim, que a morte vindo para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, ou seja, naquele momento, lá no passado, as pessoas também pecavam. E como é que elas eram salvas? Pela fé naquele que viria. Ali, sombreado por quem? Pelos sacrifícios. Então eles também eram salvos pela fé. Ok? Eram salvos pela fé, mas na fé naquele que viria. Agora ele diz, olha, uma vez que eles criam dessa forma, não é? Recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido o quê? Chamados. Então todos que foram chamados pelo Senhor eficazmente na antiga aliança e creram em Jesus, o que viria e veio, também eram salvos. Salvos pelo quê? Pela fé. E a salvação pela fé é um requisito de qual pacto? Das obras ou da graça? Das obras ou da graça? Da graça. Porque nas obras, como o nome já sugere, era salvo por quê? Por obras. E na graça? Salvo pela fé. Fé que é dom de Deus. Então, no Antigo Testamento, os crentes também eram salvos pela graça. Aí agora, preste bem atenção. Vocês já viram aquela história do povo dizer assim, olha, preste bem atenção nisso, tá? Eu vou tomar a Bíblia aqui na mão para lhe explicar. Nessa parte aqui da Bíblia, que está aqui, ó, é a divisão entre o Antigo e o Novo. O último livro é Malaquias e o primeiro é Mateus. Aí o povo que não entende isso que eu estou dizendo para vocês vai dizer o seguinte, olha, aquilo era no tempo da lei, mas no tempo da graça não é assim. Aí eles apontam, olha, está aqui a divisão, ó. Na lei era aqui, a graça é aqui, mas eu acabei de dizer a vocês que o povo da antiga aliança também era salvo pelo quê? Pela graça. Do mesmo jeito. Então, quem entende pacto não divide a Bíblia. Ele entende sim que houve um momento de sombras, mas houve uma transição natural, orgânica, progressiva, até aparecer a realidade. Quem é a realidade? Cristo. Então não há ruptura.
Ah, porque eu vivo no tempo da lei. Não, eu vivo no tempo da graça. Não, meu filho. Lá na lei também já era o quê? Graça. Então, depois de Adão, não houve uma só situação, e aqui estou botando um referencial mesmo de Pacto das Obras, em que o homem que foi eleito por Deus não tivesse sido salvo pelo quê? Pela graça. Por exemplo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Mas se Abraão dependesse de obras para ser salvo, das suas obras, ele seria salvo? Não, por isso ele é reconhecido como nosso pai da fé. Que fé é essa? Fé salvadora. Então, quando nós lemos Hebreus, por favor, volte para lá, capítulo 9, diz assim: recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido o quê? Chamados. Então, lá no Antigo Testamento já tinha crente salvo, pela graça, mediante e isto não vinha era dom de Deus, toda a salvação. Está claro aqui? Alguma pergunta? Irmão John. Pastor, o senhor falou, né, que o povo, antes que Jesus veio, eles criam naquele que viria. Ok, perfeito. Beleza. Que morreria pelos seus pecados. Entretanto, eu não consigo ver assim uma passagem porque eles acreditavam que o Messias viria. Entretanto, esse Messias ele viria como se fosse um rei e tal, que é totalmente diferente da visão de Isaías, lá onde o Messias que vem, ele vai sofrer, né? Uhum. Então, para mim, eu só vejo 2 vezes na Bíblia pré-Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, onde é referenciado que vai vir um Messias que vai morrer, que seria Isaías 53, né? E em Gênesis fala sobre alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Beleza. Mas o senhor falou que eles criam no Messias que viria substituir o sacrifício animal. Perfeito. Mas quando a gente vê que o pessoal que matou Jesus naquela época, eles não acreditavam que o Messias ia sofrer, que sim que ele iria tomar o poder de Roma, né? E livrar o povo judeu de Roma. Uhum. Não é isso? Ok. Mas não é isso que a Bíblia diz, não. Isso, é porque assim, o senhor falou que antigamente, hoje nós somos salvos por quê? Porque nós cremos que o Messias veio e morreu em nosso lugar. Beleza. Como era que o povo da antiga aliança foi salvo pela graça? Porque eles criam que o Messias viria e substituiria os pecados deles, certo? Ok, perfeito, e é isso mesmo. Então eu vou lhe dar algumas provas. Isso, aí eu queria que o senhor me mostrasse na Bíblia algo onde... Porque o que eu vejo é o cara que está pecando lá no Antigo Testamento, ele leva o sacrifíciozinho dele e ele acredita que o sangue daquele animal está substituindo, não de que o sangue de uma pessoa tomaria o lugar, um humano, entendeu? Tomaria o lugar dele nisso. É isso que eu não consigo ver. Ah, tá, mas aí lembrei, ó. Quando o sacrifício era realizado no Antigo Testamento, estava ali embutidas algumas coisas. Primeiro, aquele sacrifício era substitutivo. Por exemplo, quando ele levava um bode para ser sacrificado e outro para levar para o deserto, é o bode Azazel, ali estava dizendo o seguinte: alguém vai morrer em meu lugar e alguém será levado ao deserto. Prescrição da antiga aliança. E as duas coisas acontecem em Cristo. Ele tanto é morto quanto é deixado no deserto, tanto é que ele é sacrificado fora dos muros de Jerusalém. Então ali você já vê uma tipificação. Havia uma compreensão daqueles que estavam da aliança desses fatos. É um ponto. Quando você vai ler o profeta Obadias, você tem a ideia de um rei vitorioso, aquele que vai vir julgar os ímpios e salvar o seu povo, retribuindo a cada um segundo as suas obras. Então, essas duas ideias estavam presentes no Antigo Testamento em toda a revelação. Um rei que é vitorioso, mas ao mesmo tempo um rei que daria a sua vida por muitos.
E os profetas anunciaram isso. Qual é a confusão que é estabelecida? É que quando o povo vem estando debaixo do jugo de Roma, qual era a única questão que eles observavam com relação ao rei? Tanto é que Mateus começa dizendo que Jesus Cristo é rei. Apenas o viés do rei vitorioso, do ponto de vista político e bélico. Esse foi o erro deles. Então, como é que um rei vitorioso, nesta perspectiva, vai morrer numa cruz? Paulo explica isso, 1 Coríntios capítulo 1. A cruz, ela é um escândalo para os judeus. Por que eles se escandalizaram? Porque a expectativa que eles nutriram erradamente, por não compreenderem a Escritura, e Cristo corrige a compreensão deles, por exemplo, em Mateus 6 até o 7, no Sermão do Monte, é qual? Vocês não entenderam que meu reino não é deste mundo. Então eu não vim para combater pessoas aqui, eu vim para salvar o meu povo, mas finalmente, Apocalipse, virei como rei vitorioso e subjugarei a todos. Então eles tiveram uma expectativa parcial, eles não entenderam a totalidade da obra de Cristo. Isto fica evidente, por exemplo, em Lucas capítulo 2, na expectativa de Simeão e de Ana. E aí eu vou ler agora aqui o que é que Simeão diz sobre Cristo tendo ele nos braços, tá? Verso de número 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz os teus servos segundo a tua palavra. Ó, qual palavra que ele nutria como expectativa? Estou lendo Lucas 2, tá bom? Verso 28. Agora o 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de... Então Simeão percebeu, disse: esse é o rei glorioso. Mas o rei glorioso estava nas mãos de quem? De uma mulher pobre, de uma família pobre. O rei não tinha que vir com glória, com suntuosidade? Como é que Simeão identifica? Porque ele sabia das profecias do Antigo Testamento e as leu corretamente e não parcialmente, como fizeram muitos judeus. Veio para os seus e os seus não o receberam. Até João Batista ficou confundido: és tu mesmo aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Porque é tão simples. Cadê a pompa? Não tem pompa. Mas o povo diz quem é. Quando ele vai entrar em Jerusalém, o povo toma palmas nas mãos e recebe: Hosana ao filho do rei. Então eles reconheceram que era rei. E essa profecia também está anunciada no Antigo Testamento, quando ele faz o ingresso em Jerusalém. Então o que aconteceu é o quê? É que o povo estava tão envolvido com as suas necessidades pessoais e envoltos numa falsa compreensão, que não perceberam a grandiosidade de Cristo na simplicidade. Ok? Foi um pouco extenso, né? Mas eu espero que tenha clareado. Marcelo, por favor. Aí quando chega o microfone ali, agora lembre, ó, se fizeram assim com Cristo e hoje com o culto a Cristo. Irmãos, tem gente que gosta de um culto que tem que ser um culto, né? Tem que ter luz, tem que ter sangue, tem que ter ranger de dentro. Não é inferno, né? Tem que ter de tudo. Mas o culto na nova aliança é um culto o quê? Simples. Simples. Leitura da Bíblia, oração, prática ofertórica, edificação por meio da palavra, sacramentos. Simples. Simplicidade. Porque é a simplicidade do Evangelho. Não precisa mais daquelas coisas do Antigo Testamento. Simples. Quanto mais simples e bíblico, mais focado, mais centrado em Cristo Jesus. Porque tira toda a pompa de eventos e põe no principal. Qual é o principal? A palavra. Por isso que a liturgia tem que ser o mais enxuta possível, para ter mais tempo para quê? Para você ouvir a palavra. Tá bom? Diga, irmão. Pastor, dá para ver claramente no Antigo Testamento a respeito do ato de fé deles, porque a palavra diz que a alma que pecar
essa morrerá. E quem era que morria? Não era a pessoa, quem morria era o cordeiro. E aí Exato. no Novo Testamento, só que aquilo era repetido de várias vezes, né? Uhum. A cada ato de celebração do culto ali no tabernáculo. Só que no Novo Testamento vem o verdadeiro cordeiro, Que morreu de uma vez por todas, de uma vez por todas, para a remissão dos nossos pecados. e de semelhante modo é um ato de fé. De uma fé substitutiva, né? E outra, quando eu peco hoje, eu trago um animal para sacrificar, ou eu apresento de Deus a minha sincera confissão? Não preciso matar ninguém mais, já morreu. Então eu só confesso. E deixo. E alcanço o quê? Misericórdia. Beleza. Tá claro? Mais alguma colocação? Você quer, Alex, falar alguma coisa? Pois não. Que é o mediador. O mediador já veio, não precisa mais. Não precisa mais. Não precisa de outro. E de medianeira? Precisa? Não. Sombra era de Cristo, não é de ninguém mais. Quando Cristo, que é a realidade, veio, eu não preciso mais nem de sombra. Agora eu tenho um livre acesso ao Pai. Por meio de quem? De Cristo. Ficou claro, irmãos? Voltando então para Hebreus, por favor. Hebreus 9. Então, prosseguindo na leitura, diz: porque onde há testamento, agora veja, testamento é a outra palavra que eu falei, que estava correlata ao quê? A aliança, pacto. Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Quem é o testador que morreu? Então Cristo afiançou o seu povo pelo seu próprio sangue. Sangue de bode não pode salvar, de touro muito menos, de galinha também não. Só há um sangue para a remissão dos nossos pecados, que é de quem? De Cristo Jesus. Então o testador, que é Cristo, interveio com o seu próprio sangue. Por isso que a ideia de remissão está associada à ideia de compra, não só de perdão, mas de pagamento. Ele pagou a dívida, ok? Como testador, ele pagou a dívida. E o verso 17 conclui dizendo: pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Quem foi o morto? Cristo. Visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive quem? O testador. Agora lembra, na antiga aliança, o testador estava vivo, não estava? A sombra dele estava ocorrendo. Quando ele veio, o testador, e morreu, então não precisa mais de sombra, já pagou. E não precisa derramar mais sangue, porque aquele sangue foi suficiente. A partir dali eu já vivo com base nos méritos do que ele fez por mim. Tranquilo? Alguma pergunta? Pois então vamos adiante. Pastor, então como era administrado esse pacto na antiga aliança? Já disse a vocês que lá também era graça, portanto eram salvos pela graça, não é? Mas havia uma administração própria. Lembre, a administração é a forma como ele acontecia, ok? Aí a confissão diz assim: este pacto no tempo da lei, Antigo Testamento, não foi administrado como no tempo do Evangelho, após a morte de Cristo. Sob a lei, lá no Antigo Testamento, foi administrado por promessas, profecias. Aí, John, a tua pergunta sendo completa, lá o que é que nós temos no Antigo Testamento que prova? Promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, pelo Cordeiro Pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo, Cristo, que Cristo havia de quê? De vir. Então, quando o menininho lá nascia e era circuncidado ao 8º dia, aquilo ali era o Evangelho. Alguém morreu, ou morreria, e derramaria sangue para me fazer povo. Quando eles comemoravam anualmente a Páscoa, que tomava o Cordeiro Pascal, dentro da especificação que está lá em Êxodo 12, 13,
e tomavam o cordeiro, cada qual na medida da sua família. Se não desse, ajuntava a família para o cordeiro. Então, toda aquela simbologia eram sombras que apontavam para quem? Para o cordeiro de Deus que haveria de morrer. Tanto é que quando João Batista, o profeta, primo de Cristo, vê Cristo Jesus, aponta: eis o quê? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer: Cristo é a nossa Páscoa. Então havia uma compreensão de que aquelas coisas de fato tiveram o seu valor, mas foi sob a lei. Foram na antiga aliança, tinham o seu efeito. Eles tomavam também pela fé, mas cessou. Ok? Abra a Bíblia aí em Hebreus capítulo 1, verso 1. E nós não devemos ter medo de falar sobre isso e afirmar: era assim mesmo. Tinha as festas, não é? Tem em Levítico, você tem lá, em Números, digo, a especificação das festas de Israel. E tem até um livro bem sugestivo, diz assim: encontrei Jesus numa festa em Israel. Depois, se você puder ler esse livro. Já estudei esse livro aqui na igreja, dia de quarta-feira. Depois você olha aí nas filmagens, não sei se tem lá, mas está lá. Encontrei Jesus, mostrando que cada festa apresentava. Tá bom? Leiam, por favor, aí Hebreus 1, de 1 a 2. Vamos lá? Havendo Deus e de muitas aos pais para. Quantas vezes Deus falou? De quantos modos? Muitos modos. Quais modos? Pelas promessas, pelas profecias, pela Páscoa. Ali era Deus falando com o seu povo, quer através de todo aquele rito estabelecido, quer através da fala dele mesmo, usando a boca dos profetas. Então a gente tem dificuldade com isso? Não, nenhuma, porque Deus estabeleceu assim. Mas aí tem uma mudança, havendo Deus outrora falado, essa palavra falada é muito importante, porque ela está num tempo verbal que diz assim: falou completamente e não fala mais desse modo. Completou. Por quê? Agora leia o verso 2. Nestes então, tudo que havia apontando para Cristo, quando Cristo veio e ele falou através de Cristo, acabou. A partir de agora, ele vai falar por meio de Cristo. Agora pensa, quando o pastor prega a palavra de Deus com fidelidade, quem está falando com você? Quem está falando? Eu quero ouvir alto. O próprio Cristo. Por isso que nós temos uma expressão na perspectiva doutrinária reformada, chamada de Vox Dei. A pregação é a Vox Dei, em latim, não é? É a voz de Deus. E aí eu não entendo, porque durante a pregação alguém sai do culto. Não é um negócio estranho? Tinha que ser uma coisa muito urgente, não é não? Que Deus falando, você diz: espera aí, Senhor, um pouquinho que eu vou aqui no banheiro fazer a minha necessidade, beber água, estou com uma sede, Senhor. Essa conversa está me dando uma sede, garganta está seca. Me perdoe a ironia, mas é porque é triste. Não entendemos a importância das coisas que estão acontecendo aqui com simplicidade, irmãos. Será que era preciso ver o menino ficar espantado, o sacerdote levantar o cutelo e matar o bezerro mugindo, para ele ficar assustado e paralisado na cadeira? Ou o paizinho dele podia chegar: meu filho, Deus está falando. Não tem algo estranho?
Falta de compreensão só pode ser. Se compreendeu e faz, é porque é desobediência. Deus falou por aqueles modos. Hoje fala por nós pelo seu Filho. Então, quando está pregando, é Deus falando. Pastor, e na ceia? Deus falando. Como? Não, aí não tem ninguém falando. Tem sim. Por favor, abra a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 11, e vai ver. Abriram? Verso 26. 1 Coríntios 11, 26. Eu ia ler todo, mas vou ler só o 26. Minha questão é, na ceia Deus está falando? Sim ou não? Sim. Então vamos ler juntos aí. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, um pastor, muito tempo atrás, me chamou a atenção para essa palavrinha, anunciais. O que é anunciar? É uma pregação poderosa do Evangelho. Por isso que quando tem alguém aqui que tem ceia, e a pessoa não participa, aquilo ali é uma demonstração clara, daqueles que estão no Senhor, e aqueles que não estão no Senhor. Quem está debaixo da aliança, e quem não está debaixo da aliança. É forte isso, não é? Então Deus, quando está tendo a ceia, também está falando. E quando tem batismo? Também está falando? Com toda certeza. No cumprimento da ordenação, ele está dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos batizo. Então esse momento de ingresso na aliança é um testemunho poderoso do Evangelho. Tudo debaixo da palavra. Então o mais importante é a palavra, e da palavra saem todas as demais ordenanças. Agora o culto hoje é simples. O que é que tem no culto? Oração, leitura da palavra, cantos, pregação, sacramentos e a parte de ofertório. Os mesmos elementos, só que com simplicidade. Aí diz, mas o culto lá era mais bonito. Esteticamente poderia até ser, mas se você tem a sua vida redimensionada pelo Evangelho, vai perceber que a estética não está na suntuosidade, mas na pureza. E aqui me perdoem as mulheres, mas eu vou fazer o exemplo, tá? Diz que quando a gente pede perdão antes de falar, não devia falar, mas eu vou falar, tá? Imagina uma pessoa muito linda, mas moralmente devasso. No caso da pessoa devassa, a beleza dela se sobressai em meio à devassidão? Não. Agora uma pessoa recatada e santa, vestida com simplicidade. Perceberam a diferença? Guardadas as proporções, o culto no Antigo Testamento é o quê? Suntuoso. Era o que Deus estabeleceu. Ele fez daquela forma. Mas do Novo Testamento é o quê? Simples. Então, tome muito cuidado quando você vai na igreja que tem shows pirotécnicos e outras produções plásticas, achando que você está no lugar mais piedoso. Cuidado com isso. Não vou nem citar nome, tá? Essa dispensação do Antigo Testamento foi suficiente para salvar o povo? Foi. Para a época foi. Suficiente. Eles eram salvos lá? Eram. Como? Do mesmo modo que nós. Pela graça mediante a fé. Fé no que viria. Agora pensa bem. E nós hoje somos salvos pelo quê? Algum de nós viu a Cristo crucificado? Vocês andaram com Jesus? Não. Então você está sendo salvo hoje pela fé no que
veio. Se eles olhavam para frente, nós hoje olhamos para trás, porque a ressurreição aconteceu historicamente lá atrás. Então eu vivo pela fé daquele que veio. Agora, qual é a fé que nós temos a semelhança dos do passado? É que eles criam naquele que viria e viria. O que é viria e viria? Viria uma primeira vez e viria uma. E nós cremos naquele que veio e virá. Então, um ponto comum entre nós e eles é que eles também contemplavam a segunda vinda, como nós hoje. Só que eles criam naquele que viria e viria. E nós cremos naquele que veio e virá. Perfeito? Deu um nó na cabeça? Pronto, beleza. Alguma pergunta? Diga, meu irmão. Você tem que fazer um curso de teologia, viu, meu filho? Vamos lá. É só alguma referência bíblica aí sobre esse viria e viria. Obadias, profecia de um capítulo. O dia do Senhor na Bíblia tem duas perspectivas: dia do Senhor, guarda do dia, e dia do Senhor, o juízo vindouro. Ali naquele texto você tem a perspectiva do juízo vindouro. Então eles aguardavam o dia do juízo vindouro. Ezequiel também fala sobre isso. Então tem muitas porções nesse sentido. Tá bom? Aí você abre Obadias agora e lê aí, tá? Eu acho que é o verso 19 ou 20, se eu não me engano. É porque, analisando assim, do contexto deles, né? Eu sempre me coloco lá naquele tempo, não contemplando o Novo Testamento, contemplando só o que foi na por época, trás. como se estivesse na época, só aquilo. Eu vejo essas vindas do juiz, da gloriosidade, sempre como o dia do Senhor. Ele vem glorioso e eliminando seus inimigos e libertando seu povo. Nesse caso aí seria uma vinda, não é A isso? primeira, onde ele destrói a morte na sua cruz. Venceu a morte, não foi? Aí na segunda vinda ele vai subjugar todos os reinos, principados e potestades, todos os seus inimigos. Então a segunda vinda é a vinda do juízo. Na primeira ele veio para salvar. Na segunda ele vem para julgar. Então eu preciso entender isso aí. Só que lá no Antigo Testamento eles tinham discernimento. Ainda que não discernisse completamente o período, mas eles sabiam que haveria duas ocorrências: o dia da vinda dele, habitando encarnado entre nós, para salvar o seu povo, e o dia do juízo final. Uma vez eu fiz uma ilustração que não é minha, está num livro, que é como se você estivesse olhando uma cadeia de montanhas. Quando você olha a cadeia de montanhas, está toda lá completa. Mas à medida que você vai com um carro, outro transporte se aproximando, você começa a discernir que umas montanhas que você viu como um conjunto, umas estão mais próximas e outras estão o quê? Mais afastadas. Assim são as profecias do Antigo Testamento. Algumas se completam na medida que a gente se aproxima e outras ainda estão um pouco mais o quê? Distantes. Então, nesse sentido é que elas acontecem. Mas o texto de Obadias clarifica isso bem direitinho. Ok? Só um outro texto, Joel capítulo 2 também, vai mostrar o dia da vinda do Espírito, que é uma promessa mais específica, e o dia do juízo final. Então Joel tem as duas coisas também. Bom dia, pastor. Bom dia, filha. É que você deu o exemplo na hora da palavra, algumas pessoas saem, né? Isso. Só me permita uma retificação. Talvez haja uma razão justa, mas se não houver, tem uma coisa errada. Da mesma forma, quando sai na hora da bênção, na hora da bênção final, na hora daquela oração final, o que isso implica para a vida de uma pessoa? Você já explicou no caso, se tiver algum motivo justo. E se não estiver, simplesmente para sair, o que pesa para essa pessoa nesse momento? Pode ser falta de compreensão, e aí o problema seria esse. Pode ser uma compreensão correta, mas um motivo maior que justifique isso, no sentido de dizer assim, justificar para ele, tá? Assim, eu não quero conversar com as pessoas, eu vou sair antes, para não ver ninguém. Só vim aqui para cultuar a Deus. Aí ele tem um prejuízo, comunhão dos santos.
Pode ser alguém que tem com uma viagem marcada, com horário ali, né? Dizer, rapaz, eu tenho que sair daqui agora, que 15 minutos eu estou pegando um voo. Tenho 10 minutos para chegar no aeroporto, 5 para fazer o check-in e embarcar na aeronave. Estou sendo exagerado. Mas o que a gente deveria fazer é sentar com essa pessoa e saber por que você tem saído antes que o culto termine. Aviso não é culto, tá, irmãos? Então, se a pessoa quiser sair após a bênção, não tem problema, né? Então, aviso não é culto, é bom que se diga isso. Nem acabou o culto, está dando aviso não é culto. O culto encerra quando o pastor ali, o quê? Impetra a bênção. A partir dali, já não é mais culto. Tá bom? Então, é bom que a gente tenha esse discernimento. Então, o ideal é o quê? É se aproximar da pessoa e saber o que está acontecendo, por que você sai antes? Ah, eu saio antes porque eu não quero pegar o engarrafamento aqui da saída do seminário, que está muito puxado, né? Eu não quero pegar engarrafamento. Outros vão dizer que não quer se encontrar com fulano de tal. Aí, os motivos são variados, irmão. O ideal é que a gente sente com cada um e converse para saber o que está acontecendo. Tá bom? Mas isso demanda tempo, né? Esforço. Saber se a pessoa quer. Bom, tem pergunta? Mais alguma? Pode perguntar, irmão, que se eu não souber eu digo também, viu? Tem alguma pergunta? Pastor, essas coisas eram suficientes lá no passado para os crentes? Sim. Agora, finalizando, e na nova dispensação, como é que se dá? Seção 6 agora, tá bom? Sob o evangelho, lá era sob a lei, agora sob o evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, Cristo é a substância, eu chamei também de a realidade. Quando Cristo se manifestou, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia. Agora é o quê? Pregação, batismo e ceia. Tem dia de festa? Não, tem dia do Senhor. Tem cordeiro sendo trazido? Não, o cordeiro já foi apresentado. Tem roupa de sacerdote? Não, não precisa mais, porque o sumo sacerdote já veio e nos revestiu de vestes santas. Acabou, não precisa mais isso, ok? Então, acabou. O que o culto tem que ter agora? Pregação, ceia e batismo. Estas são as dispensações da nova aliança. Acresceu a isso, não veio de Deus. Se não veio de Deus, veio de quem? Pronto, você já sabe. Veio do homem, veio do mundo ou do maligno. Mas de Deus não veio, porque Deus deixou só 3 coisas: palavra, batismo e ceia. Acabou-se. Não tem mais nada. Ok? Essas são as dispensações de Deus para o seu povo. Qual é a resposta do povo para Deus agora? O povo ora, ok? O povo participa do sacramento e da palavra ouvindo, dos sacramentos, no caso do batismo, vendo ou participando de uma vez só, e da ceia, tomando os elementos. Por isso que eu não posso participar da ceia e só tomar o pão, ou só o vinho, porque Cristo ordenou qual? Para minha graça? Pão e vinho. Entenderam? Então, tudo isso são o quê? Meios de graça deixados por Deus para nós. Para fortalecimento da nossa fé, renovação do nosso amor, firmeza da nossa esperança, ok? Maior comunhão entre os irmãos, que fazemos parte do mesmo corpo. Então isso gera unidade na igreja. Então cada vez que eu participo de um culto, eu sou alimentado por Deus com essas coisas que foram postas pelo Senhor nessa administração do pacto da nova aliança, na nova aliança, e que alimentam a minha vida. Ficou claro? Alguma pergunta? Por isso que o apóstolo Paulo, já li com vocês hoje de manhã, 1 Coríntios 15, a partir do verso número 21, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
E ele vai usar essa expressão no capítulo 11 e no capítulo 15, referente-se ao Evangelho. Então, as duas coisas que ele recebeu e entregou foi palavra e sacramento. Qual o sacramento? Ceia e batismo. Então, na nova aliança só tem isso. Agora, observe bem. Com isso eu estou dizendo o quê? Que por estas ordenanças, posto que, agora observe bem, poucas em número, porque lá eram muitas, irmãos. Era muita festa, era muita prescrição para o culto, era tanto detalhe. E eu fico imaginando, o sacerdote começava a servir lá com 30 anos e aposentava com 50. 20 anos de serviço, com os seus turnos. Irmãos, 20 anos de serviço é um serviço hoje de uma profissão que tem alto grau de insalubridade, né? Não é verdade? Não sei se ainda se aposenta antes, como antes, né? Mas imagine o trabalho de um sacerdote. Ele ia para lá, ficava lá o seu turno, aí ele tinha que pegar o boi pelo chifre, o bode pelo chifre, era matar boi, era sangue para todo lado. Sem contar que uma vez por ano, um sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos, e entrava pela fé, porque se desse qualquer coisa errada, ele morria. Tanto que tinha que entrar com um sininho preso, porque se morresse, ninguém podia entrar para pegar, ele tinha que puxar. Hoje, as pessoas entram e saem do culto, parece que perdeu este temor, porque não tem aquela aparência que tinha no passado. Só que é muito mais sério. Aí ele diz: elas hoje são administradas com maior simplicidade, agora olha a expressão da confissão, e menor glória externa. Não é tão glorioso, o pastor de paletó, alguns de camisa, qual é a glória? Não era melhor um negócio igual aquele lá do Universal, no Templo de Salomão? Não parece mais suntuoso, enche os olhos? Só que Deus não quer mais aquilo, porque na nova aliança é mais simples. Eu estou dando nome aos bois mesmo, tá, irmãos? Para você entender que Deus não requer mais aquelas coisas. Diga, minha querida irmã, ali, ao lado do Elton, eita, esqueci seu nome, filha, Ravena. Diga, filha. Bom dia, pastor. Bom dia, filha. A respeito do batismo, são duas perguntas, na verdade. Se é errado pessoas que já são batizadas, quando vão à Cidade Santa, se batizar novamente, uma vez que a Bíblia fala que o batismo é só um, né? E a outra pergunta é a respeito do batismo, que a gente já até conversou sobre isso, né? Quando em outras denominações é uma mulher ou uma líder que acaba batizando a pessoa, onde que fala na Bíblia que precisa ser um homem ou um sacerdote ou um pastor para realizar o batismo? Beleza. Vamos primeiro pela primeira pergunta. O batismo é uma só vez. Mas a pessoa vai lá, pisa na Terra Santa, o povo chama de Terra Santa, né? E ela fica tão emocionada, que dá vontade de batizar de novo. E aí entra no meio do povão, que está todo mundo rebatizando lá, ou boa parte, ela fica tão emocionada que para de raciocinar. Era melhor ela dizer: eu quero tomar um banho nesse rio que Jesus batizou, do que dizer que eu quero batizar de novo. É uma falta de compreensão bíblica, porque o batismo é representação de regeneração. Nós não queremos regeneração batismal como os católicos, viu? O que eu estou dizendo é que o lavar renovador e regenerador do Espírito, que está em Tito capítulo 3, acontece uma única vez. Então, se eu batizo, eu estou dizendo que todo dia eu estou regenerando de novo. E você não precisa de 2 regenerações, 3, 4, 5 mil. Você precisa de conversão diária. Então, o ato de eu me converter, que é o processo de santificação, esse acontece várias vezes. Mas o batismo, no sentido de compreensão de regeneração, uma só vez. Não precisa outra. Clareou? Então, se você for um dia na Terra Santa, eu espero que você vá com o Elton para passear com sua esposa e tal. Não há pecado em ir. Eu acho que é até bom para conhecer. Mas, por favor, na hora que o povo estiver lá, é melhor você dizer assim: poxa, eu estou com um calor danado, que lá faz calor. É melhor você querer tomar um banho, mergulhar, do que dizer que vai se rebatizar.
E cuidado com quem fica tirando foto, porque às vezes a pessoa tira a sua foto você mergulhando por causa do calor e bota lá embaixo o texto. Eita, experiência boa de batismo. Você nem mergulhou por causa de batismo, né? Você só foi dar um mergulho mesmo. Então tem que ter cuidado com isso. Tá bom? Tá claro? Aí tem a segunda pergunta que você fez, que foi com relação ao batismo, em que a pessoa vem para cá e é necessário batizar. Aí vamos trocar a expressão. Não há um rebatismo, há um batismo. Porque o batismo feito em seitas ou fora da ordenação divina, a saber, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com elemento água e por alguém divinamente ordenado, divinamente quer dizer, segundo a prescrição bíblica, que é dada para homens e não para mulheres, porque você não tem presbítera na igreja, nem diaconisa, oficiando. Então a pessoa precisa, não é rebatizar, ela precisa o quê? Batizar. Ok? Tranquilo? Aí tem Tito capítulo 1, verso 5, tem 1 Timóteo 3, que é a prescrição para estabelecimento dos presbíteros. Você tem o apóstolo Paulo dizendo que ele batizou, mas você não tem nenhum registro de mulher na Bíblia batizando pessoas. Só homens. Pastor, bom dia. Só para ver se ficou claro aqui na minha mente. Pois não. Em relação ainda à antiga aliança, né, a minha dúvida é, só seguir as leis que tinham sido estabelecidas, né, era o suficiente para a salvação? Pronto. Como a salvação era pela graça, ele seguia as leis para aspecto santificador, não salvífico. Então tinha sim a prescrição cerimonial, que era do culto, moral, que era a lei moral, e civil, que era a lei de Israel. Essas três estavam no Antigo Testamento: cerimonial, moral e civil. Quando veio a nova aliança, cerimonial precisa? Não, porque Cristo veio. Civil precisa? Não, porque acabou o Estado de Israel, agora a igreja é gentílica, a igreja e Estado não se confundem mais. Ficou qual? A moral, que já existia antes. Para a salvação ou porque sou salvo? Porque sou salvo, tal qual era feito com os crentes do Antigo Testamento. Então, permanece a observância da lei para os salvos, mas não para a salvação, mas porque são o quê? Salvos. Tá bom? Visto que lá eram salvos pela graça também. Kelly. Bom dia, pastor. Bom dia. Em relação à Santa Ceia, Ok. eu entendo que os elementos, né, são o pão e o vinho, mas eu queria que o senhor comentasse sobre as igrejas que trocam esses elementos, pelo suco e por outro elemento. Eu creio numa coisa que eu acho que faz jus à Escritura, tá? Primeiro, o Deus que estabeleceu esses elementos é Senhor do universo. Você acha que ele estabeleceria um elemento que não fosse universal, deixando assim ao arbítrio do homem escolher o que botar? Não creio nisso, especialmente sendo uma coisa tão séria. Então ele pegou elementos que são comuns em todos os lugares: pão e vinho. Ok? Então, tem que ser o quê? Pão e vinho. Agora, em lugares outros, tem gente que troca o pão por bolacha creme crack, por tapioca. Tem gente que trocou o vinho por iogurte. Coisa que eu já vi. Não me disseram, eu vi. Aí tem outro detalhe, que aí eu acho que seja o mais interessante. O que é o fruto da videira? É uma discussão interessante, né? O fruto da videira é só vinho ou pode ser suco de uva integral? É vinho, meu filho. É vinho. E a nossa igreja entende isso. Tanto é que no princípio de liturgia da igreja, que é o livro que está no nosso manual, tem lá que tem que ser vinho de boa qualidade. Mas naquela época não tinha suco integral. Tinha sim, mas a compreensão ela é confessional. É vinho. Pastor, e o que fazer então com essas igrejas que não ministram vinho? Porque tem pessoas na igreja que têm problema com álcool. Eu disse, agora complicou, né?
Porque eu creio em um Deus que, quando me liberta mesmo. De tudo. Então eu tenho que deixar de pregar. Para mim, isso. Então a nossa igreja é vinho, tanto pela compreensão da Escritura, quanto pelos nossos símbolos de fé e nosso princípio de liturgia. Agora estou dizendo que quem faz lá diferente não é crente? Não. Estou dizendo que ele não faz com fé? Não. Mas a nossa compreensão precisa ser essa. Ok? Não sei se lhe ajudei, Kelly. Depois eu lhe falo dos artigos aí direitinho que tem tudo isso. Passo para ele, depois para ti, minha irmã. Viu? Diga, meu querido. O ministrado batismo Ok. é exclusivo para pastores? Somente o pastor ordenado na nossa igreja deve ministrá-lo. Os sacramentos são exclusivos do pastor ordenado, o presbítero docente. Érica, cadê o Paulo? Está aqui. Tá aí. Pastor, bom dia. Recentemente, com a minha gestação, né, voltando ao assunto do vinho, eu estava em alguns grupos de mães da igreja, não daqui, de outra igreja, que levantaram o debate sobre tomar o vinho na gestação, porque alguns médicos não recomendam nenhuma dose. Eu tinha consciência que um cálicezinho por mês não iria fazer mal ao meu filho, então eu tomava a ceia. Porém, eu vi muitas mães na igreja servindo suco de uva e elas preferindo, mesmo na Bíblia, recomendando o vinho, tomar o suco de uva para não prejudicar o bebê, por essa recomendação de alguns médicos, porque os médicos, eles têm contradições entre eles mesmos, então isso eu fico até zangada, porque se eles têm respaldo científico, não era para ter uma discordância entre eles mesmos, né? Então, o que o senhor poderia dizer para as mamães que estão aqui grávidas em relação a isso? Eita. Ai, Jesus. Primeiro, não queira mudar o que Deus estabeleceu. Então, não invente. Segundo, ore e, pela fé, participe. Eu não creio num Deus que não sabia que mulheres grávidas participariam da ceia. Ou ele não sabia que ia ter gente grávida na igreja? Foi pego de surpresa. Eita, esqueci, ó, vai ter grávida. Por favor. Ou a gente leva a nossa compreensão bíblica ao pé da letra, ou a gente está num grande problema, meu filho. Vai se embaraçar em muitas coisas. Agora, eu não vou forçar nenhuma mamãe a tomar, porque se ela não está fazendo isso com compreensão adequada, vai ser um problema para ela. Então, o melhor que eu faço é orar por ela, orar com ela e instruí-la, para que o Espírito de Deus a convença e ela possa participar tranquilamente. Vamos pensar aqui numa coisa rapidinho? Tem um monte de gente na igreja que pode estar tomando remédio, que não pode fazer uso enquanto tem de álcool enquanto está tomando. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Parar de tomar ceia? Agora, meu filho, você vai dizer que um cálice desse tamanho, porque a compreensão de cálice pode variar de pessoa para pessoa, né? Tem gente que o cálice é assim, tem gente que o cálice é assim. Ó, meu filho, você vai tomar um cálice assim, pelo amor de Deus, né? Você quer se embriagar. O vinho não é para embriaguez da ceia. O vinho é para você tomar parte, você ingerir, você ter contato com a realidade. Não estou dizendo que é sangue de Cristo, tá? Mas dizer assim, olha, eu estou experimentando tal qual a realidade do que eu estou experimentando, o meu Cristo derramou o seu sangue para me salvar. Então não é para ficar bêbado. Tinha uma pessoa que disse, pastor, eu estou aqui tomando, eu estou tomando remédio controlado. Ele disse, não tem problema, você não precisa tomar o cálice todo, tome o suficiente para você degustar o vinho. Pronto, está aí. E lembre que isso foi dado para fortalecimento da minha fé. Mas está falando de aliança, viu, irmãos? Vai, diga. Clareou, Érica? Clareou, Érica? Tenho, assim, para mim, é claro que convém obedecer a Deus, mas pode ser que sei lá, para muitos pode não estar claro, e também, até para esclarecer também para mim mesmo, mas deixando
deixando a minha posição que convém obedecer a Deus. Mas não sei se a quantidade de vinho que a gente ingere dá aquela quantidade de mililitros de álcool em relação ao sangue num teste de bafômetro. Boa pergunta. E aí, como... Não foi uma aflição grande isso? Agora imagine uma blitz daqui da polícia. Que é bem aqui, no pé do seminário. Depois do dia da ceia. Meu irmão, o pastor vai escapar porque mora aqui dentro. Então, talvez só pelo deslocamento pedestre, né? Não creio nisso, irmãos. Agora, lembre que leis podem ser feitas pelos homens, inclusive para punir o povo do Senhor. Não estou dizendo que essa foi feita, mas pode acontecer. Aí, por isso, eu vou deixar de fazer? Não, porque é importante obedecer a Deus do que aos homens. O cálice sextão é deste tamanho. Ninguém sai daqui embriagado. Sai cheio do Espírito. Graças a Deus por isso. Então, tranquilo. O irmão o irmão Fernando disse que se você tomar aquele copo que as irmãs botam aqui para decorar a mesa, talvez você seja pego no bafômetro, né? Mas você vê que o pastor não toma aquele copo, tá? Eu só uso para mostrar para vocês. E nem me dá vontade, viu, meus filhos? É bom que fique claro. É bom que fique claro isso. Mais alguma pergunta, meus filhos? Diga, meu irmão. Por isso o cálice é pequeno, né? Pronto, isso aí. Tá bom? E eu até digo aos irmãos, né? Disse em outro tempo, não precisa encher, meu irmão. Às vezes o cálice vem transbordando, né? Meu pequeno, não precisa, bota ali só uma dosinha. Aí o irmão uma vez disse, mas pastor, está vindo pouco. Aí eu disse, é a dose certa, meu filho. Não precisa mais do que isso. Eu nem perguntei a ele por que ele disse que está rindo pouco, tá? Vocês também não especulem. É o cálice, mas é a representação. É porque naquela época o judeu tomava e ele tinha cálice comum. Naquela época era cálice comum. Então passava, Então, se for dar para a igreja aqui, 200 pessoas ceando, qual deve ser o tamanho desse cálice? Então, como é reduzido o tamanho, né, a quantidade, por quê? Porque é individual. Tá bom? Fechou o pacto, tudo em dias. Então, há 2 pactos da graça? Não, é um só. Só que um foi a administração no Antigo Testamento e outro é a administração no Novo Testamento. É isso que Deus estabeleceu para nós. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente tem novo assunto, se Deus permitir, agora já com uma nova perspectiva, tá bom? Deus abençoe. Qualquer dúvida, pergunte posteriormente.